Oi, gente, meu nome é Zélia e esse é o primeiro vídeo do meu canal. E aqui neste canal eu vou estar contando contos criminais reais. E eu espero que vocês gostem desse meu novo canal. Eu tenho outro canal, que é o Lar Docilar da Zel, onde é um conteúdo totalmente diferente desse que eu vou apresentar aqui para vocês, tá, gente? Mas este é um sonho antigo, eu já havia falado, né, que eu queria criar um canal falando sobre contos criminais, relatando contos criminais, e hoje eu resolvi que eu vou fazer o meu primeiro vídeo de contos criminais, tá bom? Eu sei que neste canal eu tenho que ter uma postura mais séria, mas eu sou uma pessoa que tem o costume de falar sorrindo. Isso já é um hábito meu, gente. Mas são contos criminais reais e são coisas sérias que eu vou tratar aqui neste canal. Lembrando também, gente, que os vídeos aqui relatados, tá, são tirados de pesquisas feitas na internet. Neste vídeo vamos conhecer a triste história de Theresa. Conheçam Theresa Middleton. Theresa nasceu no ano de 1994 em uma pequena cidade da Grã-Bretanha, em Broxburn, um vilarejo com pouco mais de 12 mil habitantes. Filha de Theresa Looms e Gary Middleton, Theresa tinha um irmão que era uns 4 anos mais velho do que ela, chamado Jason Middleton. E aí, gente, ali onde eles moravam, no vilarejo onde eles moravam, os vizinhos, as pessoas que moravam ao redor da casa deles, não tinham nada para falar sobre aquela família, porque eles eram pessoas tranquilas, as crianças eram crianças calmas, que não causavam problemas para os pais, então tudo corria bem, né? Naquela família ninguém tinha nada para falar deles. Na escola também. As professoras relatavam que a Theresa e o Jason eram crianças normais, que eles eram bons alunos, que não traziam problemas também dentro da sala de aula e nem para os professores. Então tudo, gente, transcorria bem, né, naquela família, aparentemente. Mas por trás de tudo isso, existia uma história muito terrível acontecendo dentro da casa dos Middleton. E eu vou relatar isso agora para vocês. Desde muito cedo já começava a se observar um comportamento meio estranho de Jason. Digamos assim, pervertido para sua idade. E aí, gente, quando Theresa tinha apenas 7 anos de idade e Jason tinha 11 anos, tudo começou a piorar daquele modo de ser, né, pervertido do menino. E que eu acredito que a pessoa, né, a mãe, o pai, falava assim, para com isso, não faz isso. Mas nunca ninguém chegava para os dois e explicava, né, direitinho o que era e o que não era para fazer, o que era permitido, o que não era. Me faz lembrar a época da minha mãe, né? Quando nós éramos pequenos lá em casa, mamãe nunca deixava as crianças ficarem brincando sozinhas. Sempre tinha um adulto por perto, sempre sentava alguém no portão, que a gente tinha o costume de brincar na rua, né? Aquelas brincadeiras de criança, e pique, essas coisas, e a mãe ficava perto. Ou era a nossa mãe, ou era um vizinho, tinha algum adulto. Não se ficava criança brincando sozinha. E aí o que acontece, gente? O menino começou a tocar nas partes íntimas de sua irmã, né? O Jason começou a acariciar sua irmã nas partes íntimas, ela com apenas 7 anos de idade e ele 11. E aí o tempo foi passando, gente, as coisas foram se agravando, né? Porque uma vez que não é corrigido aquilo, o problema vai se agravando. E aí chega numa proporção que não dá mais para ter controle sobre aquilo. Aí muitas das vezes, né, a família, os familiares dizem, isso é coisa de criança que daqui a pouco passa, né? Estão se conhecendo, daqui a pouco, essa é uma fase, quando crescer, daqui a pouco vai mudar. E o que aconteceu é que não mudou, gente, né? Ali aconteciam coisas que os pais não tinham conhecimento do que estava acontecendo dentro de sua própria casa. Quando Theresa tinha apenas 11 anos de idade, ela começou a perceber que seu corpo estava mudando, que a sua barriga estava crescendo muito rapidamente e que ela não estava se sentindo bem, né?
E aí, quando ela começou a perceber tudo isso, ela começou a ficar muito nervosa e ela foi contar para uma tia, né, que ela tinha confiança, porque ela não podia contar essas coisas para sua mãe, para o seu pai. Ela contou para uma tia dela o que estava acontecendo, onde foi descoberto que ela estava grávida. E aí, gente, vocês sabem, é claro que ela não falou, não revelou quem era o pai da criança, do bebê, né? E aí a barriga dela foi crescendo, né? Nessa altura do campeonato, a mãe já sabia, a família já sabia, começaram os burburinhos, né? Do que tinha acontecido com ela. E ela disse que ela tinha sido abusada por uma pessoa estranha. Sua mãe deu todo o apoio, né? Ajudou a sua filha até que o bebê nascesse. Teresa criou a sua bebê até os 2 anos de idade com a ajuda da sua mãe. E aí, gente, todos queriam saber, né, o que tinha acontecido, quem era o pai da criança. Surgiram vários comentários, disseram até que o pai dela era o pai do bebê, quem era o pai da criança. Surgiram vários comentários, disseram até que o pai dela era o pai do bebê, né? Houve várias especulações a respeito do que havia acontecido. E aí o que acontece? A Associação de Proteção ao Adolescente e à Criança retiraram de Teresa o bebê, né? E levaram para a adoção, né? E com tudo isso, Teresa começou a sofrer bastante. Eu imagino, né, gente, que para ela, assim, o bebezinho era como se fosse um brinquedo para ela, né? Era como se fosse uma boneca, porque ela era tão novinha, né? E ela teve o bebê com tanto sofrimento, porque o tempo todo ela ficava calada. E aí, gente, nem é preciso dizer de que Jason era o pai dessa criança. Jason engravidou a irmã dele, né? E por que a Associação dos Adolescentes de Criança retiraram o bebê dela? Porque acharam ela incapaz de cuidar da criança, né? Eu não sei porque também a mãe não ficou cuidando desse bebê, não fala sobre isso. Mas foi retirado dela o bebê por isso, porque ela não tinha condições, sendo uma criança de apenas 12 anos, cuidar de um bebê. Com tantos acontecimentos tristes, Teresa se envolveu no mundo das bebidas e das drogas. Com tudo isso, os pais de Teresa se separaram, né, vieram se separar. E a Teresa cada vez mais envolvida nas drogas, mais envolvida com o álcool. E aí ela foi internada, gente, várias vezes em clínicas, né? Nessa época, né, ela engravidou de novo. Era normal isso acontecer, né, nessa vida que ela estava vivendo. Ela engravidou de novo, só que ela veio a perder o bebê. E aí ela ficou mais triste ainda, cada vez mais se aprofundando nesse submundo das drogas e do álcool. E enquanto isso, gente, Jason vivia normalmente como se nada tivesse acontecido. Então, ela já cansada de tanto sofrer, por tantos sofrimentos vividos, porque coitada dessa moça, não tinha um minuto de paz. E ela não contava nada por medo dele fazer alguma coisa contra a família dela e contra o filhinho dela, porque ele a ameaçava, né? E aí ela foi e desabafou essa história com uma assistente social que cuidava do caso dela. Então essa assistente social levou esse problema às autoridades, onde ela falou tudo o que ela tinha passado com o Jason, com o irmão dela. Por incrível que pareça, gente, lá no dia lá da audiência, teve um advogado de defesa dele que tentou reverter a história, né? Ele disse que a menina que ameaçava ele, obrigava ele a fazer as coisas com ela, que se ele não fizesse essas coisas com ela, não praticasse esses atos com ela, que ela iria contar tudo para os pais, para o pai e para a mãe dele. Então, por isso, por ele se sentir obrigado, ele fazia essas coisas com ela. Olha que absurdo, gente, que absurdo, né? A gente ouve tanta coisa, né? E esse caso vem a servir de lição para muitas pessoas, né? Mas é claro que o júri não acreditou nessa história, né? E, finalmente, Jason foi condenado a 4 anos de prisão.
Apesar dele não ter confessado, né, tudo que ele fez e de ser o pai da criança, fizeram o DNA. E foi aí que conseguiram prender Jason. Gente, isso para Trissa foi libertador, porque depois disso, né, a vida dela começou a andar, o tratamento dela na clínica lá para reabilitação começou a dar certo, ela começou a abandonar as drogas, os vícios, e ela começou a frequentar uma casa onde frequentavam pessoas que já tinham sido viciadas e drogadas e estavam livres dos vícios, né? E lá ela conheceu um rapaz muito bom, começou a namorar com ele, né? E parecia que a vida dela nunca ia mudar, nunca ia mudar. Mas dali, né, ela começou a namorar esse rapaz, né? Eles vieram daquela amizade, nasceu um sentimento entre os dois, né? E ela engravidou mais uma vez. Só que daí, gente, quando ela engravidou mais uma vez, infelizmente, ela perdeu o bebê. Nessa época, a mãe de Trissa deu todo o apoio a ela, se reaproximou da filha. Também, né, a mãe dela, que havia também entrado no mundo dos vícios, né, do alcoolismo, tinha largado o alcoolismo, se aproximou da filha e deu apoio à filha. Mas, logo 3 dias após ela perder o bebê, a mãe de Trissa também morreu. Com tudo isso, Trissa voltou, né, gente, a ficar naquele estado terrível de buscar bebida alcoólica, porque ela não suportou a pressão, os acontecimentos. Foram coisas muito ruins que estavam acontecendo com ela. E em vários momentos, várias vezes, pegavam ela falando sozinha, como se ela estivesse falando com a mãe dela. E ela voltou a ser internada, né? Voltou a ser internada. E aí ela ficou por 5 meses internada. E após esses 5 meses, né, esse rapaz que ela conheceu deu apoio a ela, né, total, que ela precisava. E ela conseguiu sair da clínica. E os dois começaram novamente a se entender. Essa história de hoje tem um final feliz, gente. É uma história criminal que tem um final feliz. Daryl Young, o namorado de Trissa, né, conseguiu tirar ela dessa tristeza profunda que ela estava, né, foi o apoio total dela. E em outubro de 2018, Trissa teve uma menina, né, e que recebeu o nome de Auriana. Ela perdeu a mãe, né, mas Deus compensou ela com uma linda menina chamada Auriana. Os dois vivem juntos e o maior desejo de Trissa é fazer com que a sua filhinha conheça a sua irmãzinha, né, que está sendo adotada por outra pessoa. E ela não vai esconder a história da menina, mas ela espera que a menina entenda que ela sofreu abusos e foi por isso que tudo isso aconteceu na vida dela. Gente, essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Me perdoe o nervosismo. Eu vou deixar algumas fotos aqui no final de Daryl e Trissa, né, o casal, da nenenzinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, de comentar no meu vídeo, de compartilhar, gente, porque vocês compartilhando o vídeo vão estar me ajudando nesse novo canal a crescer, tá bom? Eu espero vocês até o próximo caso, o próximo fato criminal. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's